Olá pessoal, bem, estamos aqui de volta para conversarmos sobre pesquisa qualitativa, mais especificamente as técnicas que nós utilizamos para colher dados no campo. Hoje, em particular, eu vou falar sobre observação, né? De novo, no material que vocês têm e conforme uma série de slides, um PowerPoint que nós produzimos, para que fique mais fácil para vocês terem acesso a esse conteúdo do material, vocês podem aprofundar, detalhar. O objetivo de uma videoaula, na verdade, é ajudá-los a pensar no processo. Quando você está lendo um livro, é você e o material. Então, vamos dizer que é uma relação um pouco fria, né? Um pouco árida. Mas quando você está conversando, como é o caso agora com o professor, você está obtendo informações relevantes com base em experiência de pesquisa no campo. Então vamos lá. No seu livro, você vai encontrar as informações sobre a técnica de pesquisa e observação no tópico 2 da segunda unidade, que começa na página 31. Bem, o que é observação? Bom, observação é exatamente o que o próprio nome diz. Observação significa que você vai a um contexto em particular, a sala de aula, o pátio na hora do intervalo, a sala dos professores, ou naquela aula de futebol, ou, por exemplo, você pode fazer observação numa organização não governamental durante uma reunião de gestão, ou numa reunião de pais, enfim, uma infinidade de possibilidades nos vários contextos em que os processos educacionais acontecem. Então, como é que você faz observação? É claro que se você é o pesquisador e se você é a pessoa que vai utilizar a técnica de observação, significa que você vai estar presente no campo, ou seja, você é visível às pessoas que estão lá. Não dá para você se esconder, por exemplo, atrás de uma cortina, você estará presente e visível. Bem, quando você vai para o campo, uma infinidade de interações, de conversas, de sons, de organização de espaço, uma infinidade de situações, de circunstâncias diferentes estão acontecendo. Então, quando você vai fazer uma coleta de dados, o primeiro elemento chave que você tem que ter em mente, se você for utilizar a observação como a sua técnica, você tem que saber o que é que você está procurando observar. Ou seja, você tem que ter claro o foco da sua observação. Para quê? Para não se distrair com esses outros fatores, elementos que estão operando ao mesmo tempo em que você está observando. Bom, por que a observação é importante? A observação é importante principalmente por uma razão. Primeiro, porque ela te dá uma riqueza de informações. Mas um dos elementos mais interessantes, eu acho, da observação é que quando você observa um fenômeno acontecendo, você pode fazer uma checagem do que você está vendo com aquilo que lhe foi dito sobre aquele mesmo fenômeno. Ou seja, vamos dizer que uma professora tenha dito para você, não, a minha sala é muito tranquila, a minha turma é uma turma super interessada, que gosta de participar da aula, eu não tenho grandes problemas com barulho ou com conflitos entre as crianças, eu estou muito satisfeita, eu sou uma pessoa calma, centrada. Vamos dizer que numa entrevista ela tenha dito isso a você. E aí você vai para a sala de aula e vai fazer uma observação. E para sua surpresa, quando você entra na sala de aula, a turma está numa situação caótica, desorganizada, as crianças falam ao mesmo tempo, algumas brigam, gritam, a professora perde o controle, se aborrece, ameaça. Então você diz, bem, olha só que interessante, o que eu estou vendo e o que eu ouvi sobre aquele fenômeno. Essa aqui é a ideia-chave. Então, existem formas de fazer observação, existem tipos diferentes de observação.
E o ponto-chave da observação é exatamente o fato de que você não só observa, você observa e registra. Porque se você não registrar, você perde a noção do que você já viu. Imagine que você vai fazer observação numa sala de aula por 10 dias. Ou um dia só durante 4 horas, um período de aula. Se você não registrar nada, você, claro, que vai perder com a sua memória os elementos relevantes daquilo. Então, você precisa fazer registro. Então, vamos começar por aí. Como que você vai fazer um registro? A gente vai falar sobre isso nas outras técnicas também. Como que você vai fazer um registro? Você vai ter um material único para os seus registros. Se você vai fazer observação por um período longo, vamos dizer, por 6 meses, você vai visitar um espaço escolar específico para coletar dados sobre um determinado fenômeno, então você vai comprar um caderno, ou vai produzir um caderno de folha de ofício e coloca o espiral, ou você vai montar uma pasta, eu não sei. Mas o fato é que você vai criar uma estrutura regular para fazer registro. Você não pode fazer um registro, por exemplo, hoje você vai fazer na contracapa do seu livro. Amanhã você vai digitar no seu celular. Depois de amanhã você vai anotar na sua agenda. No outro dia você esqueceu tudo, você pega um papel emprestado e anota. Não é possível. Porque se você fizer isso, você perde o controle dos dados que você está coletando. Então, o que significa isso? Você tem que criar um método, você tem que criar uma estrutura para fazer os seus registros de uma maneira sistemática. Como é que você faz isso? Então, como eu já disse, primeiro, adote um tipo único de estrutura. Então, pode ser um caderno, pode ser uma agenda, pode ser uma pasta que você vai construindo, não importa. Mas um único tipo de recurso. Segundo, todas as vezes que você vai para o campo, você deve fazer observação, você deve anotar em cima. Observação dia, tal, coloque a data. Local, tal. Início, tal hora. Término, tal hora. Outro elemento chave. Quem participou? Quem são as pessoas que você está observando? A turma, um aluno, a relação da professora com o aluno tal, enfim, detalhes. Quem são as pessoas que você está observando? Qual é o foco da sua observação? O foco é como a professora organiza o quadro na aula de inglês, por exemplo. O foco é como a professora utiliza um livro didático na aula de português. Enfim, qual é o foco da sua observação? Anota. Lembre-se que você não pode jamais se esquecer qual é o seu objeto de estudo. Eu brinco sempre com as minhas turmas, quer dizer, eu não brinco, eu falo sério, mas as pessoas acham que eu estou brincando quando eu digo logo no primeiro dia de aula. Quando você vai começar um trabalho de pesquisa, você faz o seguinte: escreva o seu objeto de estudo e a sua pergunta de pesquisa, o seu objetivo de pesquisa numa folha de ofício manualmente, grande, e coloca no teto, exatamente acima do seu travesseiro. Qual é a vantagem? Toda vez que você deitar na sua cama, você vai se lembrar daquilo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você deve ter claro na sua mente o tempo todo qual é o seu objeto de estudo, para você não se distrair. Bem, então, uma vez criado o seu método em particular, né, o seu cabeçalho, vamos chamar assim, né, com os dados sobre a observação naquele dia particular, você vai começar os registros. Claro, o ideal é que você comece os registros descrevendo o contexto. Por exemplo, na sala de aula, são 32 crianças, são 18 meninas e a diferença de meninos. As crianças estão agrupadas em grupos de 4, as meninas com as meninas, os meninos com os meninos. A professora fica passeando pela sala, circulando pelos grupos, tentando atender. Ela escreveu no quadro as atividades a se desenvolver. Você vai descrever o que você está vendo, tá? Então, como se você fosse me descrever agora. O que é que você está vendo exatamente agora? Você está vendo
uma pessoa do sexo feminino que usa óculos, tem o cabelo cortado de tal forma, de tal cor, com uma blusa cor-de-rosa, que está sentada em frente a uma estante com vários livros e que está conversando com estudantes que estão em lugares diferentes, e nesse espaço você encontra isso, aquilo, e você pode comentar o modo como eu estou, descrever o modo como eu estou conversando com você, você pode fazer comentários ou descrever a linguagem que eu estou usando, falar do conteúdo da minha fala, enfim. Mas não teria sentido você falar que eu uso um colar que tem um formato de coração, porque isso não tem a menor importância para o seu trabalho. A não ser, claro, que você estivesse fazendo uma análise sobre o tipo de roupa que as professoras ou os professores que fazem videoaula usam. Você percebe? Então, sempre há uma correlação entre o que você vai falar e o que você tem como objeto de estudo. Bem, uma vez organizado, descrito esse ambiente, você vai, então, focar naquilo. Como que você vai decidir o tipo de observação que você faz? Existem 3 tipos de observação. Observação direta, observação livre, que é uma observação mais espontânea, ela não requer nenhum tipo de instrumento para fazer grandes anotações, nenhum foco específico, ela é muito boa para se explorar os contextos quando você pouco conhece esses contextos. Então é interessante no início de uma pesquisa, por exemplo, quando você quer explorar no início do seu trabalho de campo, você quer explorar um ambiente que você não conhece. Então você faz a observação direta, ela simplesmente vai no campo e observa tudo o que acontece. E depois você vai identificar os espaços onde você vai ter que fazer uma observação sistemática ou estruturada, ou uma observação metódica, como é o termo utilizado no seu livro. O que significa isso? Significa que neste caso você vai ter um foco específico e algum recurso específico para fazer anotações. Você pode fazer registros específicos. Depois de 2, 3, 4 vezes de observação, você pode criar elementos que estão relacionados àquilo que você está procurando e fazer anotações específicas com relação a esses tópicos. E, finalmente, uma observação participativa. Olha que interessante, as 2 primeiras, elas não são necessariamente participativas ou participantes. Por quê? Porque você estaria sentado, como eu estou sentado agora, observando o contexto e as situações acontecendo. Se ela é participante, não, você participaria da aula, você vai sentar próximo da professora, ou vai sentar com um grupo de alunos, ou vai participar da atividade, ou vai interagir com as pessoas de uma maneira focada, claro, mas nesse sentido você então faria a sua observação participante. Por que a observação é importante? Porque ela te dá elementos que te permitem descrever os contextos, o tempo em que os processos se operam, as características do processo, as pessoas, os indivíduos, os participantes. Você pode também detalhar situações que acontecem, ocorrências, interações, comportamentos, atitudes, clima que você percebe. Agora veja que interessante. Você concorda? Você é o observador, participante ou não. Claro que tudo que você observa vai necessariamente passar pelo seu viés, ou seja, vai passar pelos seus pressupostos, pelos seus achismos, por aquilo que você acredita, pelas suas crenças, vai passar pelo que você gostaria de ver. Então isso é muito delicado. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você observa, você é o instrumento que observa. E aí o que acontece é que você pode contaminar aquilo que você descreve, do que você vê. Então você precisa tomar muito cuidado com isso. Sempre que você estiver na sala de aula, ou no pátio, ou na ONG, ou numa reunião, ou dentro de um ônibus, observando, você precisa saber o foco, mas você precisa saber descrever o que você vê da forma mais isenta, imparcial possível. Isso tem um nome em ciência, que é a neutralidade do pesquisador. O que nós podemos fazer
como seres humanos que fazemos, que realizamos, conduzimos pesquisa, é procurar ser o mais imparcial possível. Mas hoje já sabemos que nas pesquisas qualitativas, que envolvem a interação humana, estar presente nos espaços onde conduzimos as nossas investigações, isso não é totalmente possível. Então você tem que ficar alerta, ligado, para perceber quando você está sendo tendencioso. Bem, a gente vai interromper a nossa conversa agora sobre a pesquisa qualitativa e a técnica observação. Eu espero que vocês leiam o texto do seu livro, porque ele vai te ajudar a clarificar, a detalhar um pouco mais, essa é a conversa que nós tivemos. E também não deixe de ver o PowerPoint, porque o PowerPoint, eu até sugiro que você veja primeiro o PowerPoint e depois faça a leitura. E também se lembre que sempre existe no YouTube e na net, na rede virtual, inúmeras possibilidades de aprendizagem. Se você vai usar observação, você não pode se esquecer de que você precisa aprender a ser um observador, ok? Então, boa tarde para vocês e a gente volta num outro momento para conversar sobre entrevistas e como que nós vamos utilizar a técnica de entrevista nas pesquisas qualitativas.